Olá, seja muito bem-vindo ao Acontece Entrevistas. E hoje a gente vai falar de um assunto que ainda é um tabu: cuidado com a saúde da nossa pele. Eu tenho aqui uma convidada super especial, a doutora Lilian Lotterman, que é dermatologista. Seja bem-vinda, doutora Lilian. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre esse desafio que é cuidar da pele das pessoas nos dias de hoje. Doutora, falar sobre a pele a gente sabe que é muito importante, porque de certa forma é o órgão mais importante do nosso corpo, né? A gente pensa da nossa pele de uma maneira que é o que nos separa do mundo externo. Então, como é que a gente fala um pouco sobre a questão de limites, sobre essa questão desse cuidado, por que que é tão importante? O que que a gente tem para dizer quando a gente fala sobre esse órgão tão importante que é a nossa pele? Sim, nós, como dermatologistas, lidamos com grandes áreas, a grande área da estética e a grande área das doenças de pele, né? Nas doenças de pele, nós vemos que a pele pode trazer sofrimento para os pacientes, né? Como coceira, como dor, né? Lesões que muitas vezes causam algum tipo de preconceito. Então, esse acolhimento que a gente precisa ter no consultório com os pacientes que sofrem de doenças de pele é muito importante. Eles precisam entender que aquilo, na maioria das vezes, tem tratamento, que é importante buscar esse tratamento, né? E que muitas vezes, quando eles sofrem de preconceito na rua, no ambiente de trabalho, é porque as pessoas que fazem esse preconceito estão desinformadas, não sabem do que se trata, né? Muitas doenças que não são contagiosas, são descamativas, que levam a pele a ficar muito diferente, mas não vão passar para ninguém. Então, nós precisamos, além de tratar bem e acolher esses pacientes, alertar a população de que as doenças de pele nem sempre são contagiosas. E na outra grande área, que é a estética, que está tão em voga no momento, né? O meu trabalho sempre busca a naturalidade, realçar os traços, melhorar a aparência, né? Rejuvenescer, e nós buscamos tanto hoje em dia isso, né? O rejuvenescimento, buscar traços mais jovens, mas sempre mantendo os traços naturais de cada paciente. Acho que isso é muito importante. Doutora, a gente sabe que as doenças de pele, elas ainda são bastante impressionantes, que a gente ainda tem bastante dificuldade em relação aos tratamentos, em relação à tecnologia que existe, né? Como você mesma disse, é uma coisa que é muito complicado em alguns casos. Como é que a gente explica para as pessoas de uma forma um pouco mais simples, né? A importância desse cuidado e como funciona essa questão das doenças de pele? Bom, a medicina vem evoluindo muito nos últimos anos. Então, nós temos medicamentos novos para tratar doenças que até pouco tempo atrás não tinham tratamento ou não tinham um tratamento satisfatório. Muitas vezes o paciente usava um creminho, usava um remédio, chegava até ali e dali não melhorava. E os médicos mais antigos ou aqueles que não se atualizam tanto, muitas vezes ainda dizem para os pacientes: não, a tua doença é isso, disso não tem como melhorar, vai ficar para o resto da vida. E eu ainda escuto os pacientes me dizerem isso, que outros colegas, né, que não têm se atualizado, falam isso para eles. Então, o primeiro tabu é, algumas doenças que não tinham tratamento, hoje nós temos tratamento e tem como o paciente viver muito bem, convivendo com a sua doença de pele, praticamente sem lesões. Outro mito que eu acho muito importante a gente falar, aí já voltando mais para skincare, cuidados, né, para toda a população, independente de ter doença de pele ou não, é o uso do protetor solar diariamente, né? As pessoas lembram de passar protetor quando vão para a praia, quando vão para a piscina, ou quando vão se expor mais ao sol, mas a gente sabe que 70% do sol que a gente pega na vida é de forma não intencional. Então é nessa saidinha do trabalho para casa, vai no pátio fazer alguma coisa. Então esse sol e o sol que a gente pega inclusive dentro de um ambiente que tem luminosidade, dentro do carro,
porque tem um tipo de ultravioleta que passa pelo vidro do carro. Então, a gente tem que estar protegido todos os dias, né? Usar o protetor solar tem que se tornar um hábito. Eu digo, nós temos o hábito de escovar os dentes diariamente desde que a gente é pequenininho, né? Mas a nossa geração não teve o hábito desde pequenininho de usar o protetor solar. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente coloque para os nossos filhos, para a próxima geração, de que o protetor também é importante todos os dias, independente de estar com sol, com chuva, de ser inverno ou verão. Porque se a gente deixa de usar no inverno ou quando está nublado, a gente também vai esquecer num dia que tá muito sol, né? E eu vejo isso em casa. O meu marido é muito branco e às vezes, num dia quente, ele esqueceu de passar o protetor. Ele chega vermelho. Eu já vejo quando ele não passou o protetor. Então, a gente tem que ter esse hábito de usar diariamente. Uma das coisas que a gente comentou durante a sua entrevista foi sobre a quantidade de pacientes que você recebe diariamente lá no consultório com problemas de pele, com câncer de pele. E às vezes essa falta da informação faz com que as pessoas não tenham noção da dimensão disso, né? Mas como é que é para você lidar com a frustração do paciente? Porque muitas vezes o paciente ele tem que passar por vários tratamentos, como você disse, e apesar do teu consultório ser esse lugar muito acolhedor, que a pessoa se sente bem, lidar com essa frustração não é fácil, né? Então, como é que é no dia a dia conseguir ajudar o paciente nesse aspecto? Nós, como médicos, durante a faculdade de medicina, durante o internato, que são 2 anos de estágio bastante intensos, né, na nossa vida acadêmica, nós nos deparamos muitas vezes com situações de frustração, de morte, né, de doenças que não são curáveis. E o nosso papel, muitas vezes, é estar ali apoiando o paciente e ajudando da forma que a gente pode ajudar. Né? Em alguns casos, doenças muito graves, cânceres de pele, cânceres, né, tantos outros órgãos, outras doenças, nós não vamos poder curar, mas nós vamos poder ajudar esse paciente, tá? Junto com ele para aliviar esse sofrimento, né? Felizmente, nós temos hoje muitos tratamentos, né? Falando especificamente de câncer de pele, o câncer de pele não melanoma nós curamos com cirurgia, então não é algo tão complexo, nós conseguimos às vezes fazer de forma ambulatorial, o paciente não precisa nem internar para fazer o seu tratamento e resolver o seu problema, né? Falando do câncer melanoma, que é um câncer um pouco mais intenso, a gente sabe que ele pode ser agressivo, pode causar metástases, problemas mais sérios no paciente. Para aqueles casos mais avançados, hoje nós temos medicamentos que há 10 anos atrás não existiam, que muitas vezes os pacientes evoluíam, a doença se tornava tão grave que levava ao falecimento do paciente e que hoje nós conseguimos manter um paciente com saúde por muitos anos com essas medicações. Então, o avanço da medicina tem nos ajudado muito nessa ajuda com o paciente. Mas vai ter casos em que o tratamento em momentos vai ser difícil, vai empacar, a gente vai precisar trocar de tratamento. E é importante, eu sempre deixo bem claro para os meus pacientes isso desde o início do tratamento, que nós vamos estar juntos, que independente do que aconteça, vai acontecer uma reação, pode acontecer, qualquer medicamento pode causar reação, né? Não vai dar certo, bom, a gente vai passar para outro, mas nós vamos estar juntos até conseguir resolver e fazer com que aquele paciente se sinta melhor, né? Porque se ele me procurou é porque ele quer se sentir melhor. E eu espero também que ao final de tudo ele consiga se sentir melhor. Sim. E você tem esse carisma, tem esse carinho muito grande com todo mundo que está ali. É uma sobrecarga difícil estar todos os dias lidando com doença, né? Lidando com situações muito complexas. Quem é a doutora Lilian quando ela tira o jaleco e ela tem que lidar com o dia a dia, com a sua rotina? Quem é a doutora Lilian fora do consultório? Bom, eu sou muito caseira. Eu não sou uma pessoa assim que tô sempre passeando. Eu sou bastante caseira, eu sou casada,
Nesse momento nós estamos esperando uma bebê. Parabéns! Obrigada! Parabéns! Ai, que amor! Então, estamos formando a nossa família. Em relação assim, à minha infância, eu sempre gostei muito de artes. Eu fui prenda do Estado, participei do tradicionalismo durante muitos anos. Fiz balé também. Quando eu vim para Uruguaiana, eu ainda dancei um pouco, mas aí depois chegou a pandemia, acabei parando. Então, eu lembro quando eu estava no cursinho pré-vestibular que eu fiz uma... Como é que é o nome daquela... Um teste vocacional. Quando eu estava no cursinho pré-vestibular, eu fiz um teste vocacional e a psicóloga que estava me entrevistando, ela falou que eu tinha que fazer algo voltado para arte. Que era para fazer alguma coisa de teatro, de artes plásticas, alguma coisa assim. Mas eu quero fazer medicina, já tá certo, eu vou fazer medicina. E aí hoje eu entendo talvez por que eu fui para dermatologia, porque eu tinha essa veia mais artística. E a gente sabe que a pele tem muito disso, a estética hoje em dia, né, tem muito disso também. Então, aí eu entendo um pouco do que veio, né, assim, a medicina com a arte que eu tinha essa veia. Então, acho que eu tenho um pouco voltado para isso. Gosto muito de ler, gosto de dançar, gosto de artes em geral. Mas no meu dia a dia eu sou muito pacata. Ah, que bom. Doutora, foi uma honra te receber aqui. A gente quer te entregar um presente de um dos nossos apoiadores. Espero que você goste. Muito obrigada. Né? Gostamos muito da tua participação aqui. Obrigada. A matéria foi linda e você é um ser humano incrível. E parabéns nessa jornada aí que vai vir a partir de agora, que é a jornada mais desafiadora, pode ter certeza. Com certeza. Muito obrigada, Camila. Fiquei muito feliz de estar com vocês nessa edição da revista. Fiquei feliz por estar junto com tantos colegas maravilhosos, né? Eu acho que essa edição veio realmente brindar o mês de outubro, que é o mês dos médicos, e outros profissionais da saúde que estiveram com a gente também. Perfeito. E você de casa que está nos acompanhando e está gostando do Acontece Entrevistas, continue que a gente está trazendo muitas novidades a cada semana.